Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Viva Mais. E hoje nós vamos falar sobre a relação entre as canetas emagrecedoras e a cirurgia plástica. Os cirurgiões plásticos têm se preocupado porque muitos pacientes têm chegado ao consultório com o uso indiscriminado das canetas que emagrecem. E é sobre isso que a gente vai falar com o Dr. Farid Barque, cirurgião plástico. Muito bem-vindo aqui ao Viva Mais, Dr. Farid. Muito obrigado, é uma honra poder estar aqui. Muito obrigado também aos telespectadores. Então, essa relação aí entre a caneta emagrecedora e a cirurgia plástica tem preocupado, né? O que tem acontecido? Os pacientes estão chegando já magrinhos no consultório? Como que está acontecendo isso? Isso acontece com cada vez mais frequência. Os pacientes virem mais magros no sentido de estarem usando a caneta de maneira indiscriminada, ou seja, sem uma orientação médica. Então, o que acontece é que a gente acaba tendo uma redução de peso, muitas vezes, que não é nem um pouco saudável, principalmente no que diz respeito à quantidade que a paciente emagrece e o tempo. Porque se você não tem uma orientação adequada, você acaba emagrecendo muito rápido e isso tem consequências mais drásticas. Então, quanto mais natural for o emagrecimento, melhor para o paciente, isso em vários quesitos. Então, por exemplo, a questão da musculatura, que é algo que a gente bate bastante na tecla. O paciente vem com pouca massa magra. Isso prejudica a saúde e prejudica também um bom resultado estético para a cirurgia. Uma maior flacidez, um excesso de pele maior também. Então, o corpo ele não tem tempo de se adaptar a essa redução tão grande de peso. Para a gente explicar melhor, é porque assim, a cirurgia plástica não é um método de emagrecimento, né? E muitos pacientes chegam ao consultório um pouco acima do peso e precisam de um acompanhamento para emagrecer antes da cirurgia, né? É importante falar também que todo o acompanhamento deve ser feito com um nutrólogo. É isso mesmo, doutor Farid? Exatamente, seu raciocínio está perfeito. É por isso que a gente tem um nutrólogo na equipe. Então, o paciente necessita de emagrecimento, ele vai passar com ele, vai receber a dose adequada do medicamento, vai receber orientações com relação à alimentação, com relação ao exercício físico, com relação à academia também, que ajuda bastante, e não só isso, como também a ingestão de proteína, por exemplo. Então, a proteína ela precisa estar com uma ingesta no teto, que a gente chama, uma média de 2 gramas por quilo, para que a gente evite essa redução de massa magra junto. E assim, antes da cirurgia é importante também parar o uso da caneta emagrecedora, é isso? É essa a orientação? Sem dúvida nenhuma. Uma média que a gente solicita para os pacientes é de 15 dias. Tem profissionais que pedem um pouco mais de tempo para parar o uso da caneta, outros um pouco menos, mas o fato é que a gente precisa sim parar antes, porque existe um retardo do esvaziamento gástrico. Então o alimento ele fica mais tempo na barriga, por isso que a gente tem essa saciedade, não tem vontade de se alimentar mais. Então isso pode ter complicações, principalmente na anestesia, onde o paciente tem risco de broncoaspirar. Então, quer dizer, pode causar também complicações durante aí a cirurgia, trazer riscos à segurança, né, durante a cirurgia? Sim, com certeza. Então, todas essas orientações, elas são muito importantes. Se o paciente está tomando a medicação, ele precisa relatar para o profissional que ele está sendo atendido, para que a gente consiga orientar ele da maneira adequada, mas não só no momento de parar, mas como tomar, como fazer, como que você vai cuidar durante todo esse processo de uso do medicamento. Doutor Farid, a gente vai para um rápido intervalo e você não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre os resultados da cirurgia plástica e como o corpo da pessoa deve chegar ao consultório, né, doutor Farid? Por exemplo, a pessoa faz o uso da caneta emagrecedora, emagrece muito rápido, tem uma flacidez muito maior. Isso é prejudicial tanto para a saúde, como um risco para a cirurgia, como para o resultado final dessa cirurgia? Sim, com certeza. A gente depende muito da integridade e da qualidade dos tecidos para a gente ter um bom resultado. Eu costumo dizer que é como se eu fosse um padeiro e a paciente trouxesse os ingredientes. Então, quanto melhor a qualidade do ingrediente, melhor vai sair a minha receita. Então, um emagrecimento muito rápido, você não ter cuidado com a questão da musculatura, a gente com certeza vai ter uma flacidez maior. Então, quando a gente faz o emagrecimento, a gente tem uma qualidade muscular melhor, automaticamente a qualidade da nossa pele é superior. Então, a gente consegue um resultado melhor não só no pós-operatório
mais recente, mas no pós-operatório tardio também. Então a gente trabalhar com um tecido que ele tem pouco colágeno, que ele tem muita flacidez, muitas vezes a gente consegue um resultado que não é tão bom. Isso varia também de acordo com a idade, né? Varia, com certeza, mas nada disso substitui um estilo de vida mais saudável. E isso é relacionado a todos os tipos de cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de mama, prótese de silicone, uma lipoaspiração, aquela cirurgia que você vai fazendo a lipoescultura, né, que vai fazendo, ajustando o corpo inteiro. Isso vale para todas as cirurgias plásticas? Sim, vale para todas essas cirurgias que você comentou, com certeza, porque elas têm uma relação direta com a qualidade da pele e com os tecidos ali da musculatura, da gordura também. Então, uma das principais complicações da lipoaspiração é a flacidez. Então, se você já tem muita flacidez e eu for só retirar a gordura, eu vou deixar esse tecido mais flácido ainda, porque eu estou tirando a estrutura da pele, que é a gordura. Eu acho que tem que ter uma atenção especial, né, doutor Farid, porque não é apenas a estética, mas sim a segurança do paciente, é a vida do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia. Então, deixa um recado, né, para as pessoas que estão assistindo a gente sobre o cuidado maior que deve se ter em relação a essa segurança. A segurança, a gente sempre preza pela segurança quando a gente conhece o paciente já desde a primeira consulta. Então a gente pede uma bateria de exames para que a gente possa ter certeza de que está tudo bem com ele. Puxa, eu preciso emagrecer. A gente vai passar com o nutrólogo. A gente faz uma bioimpedância também. A bioimpedância vai me dizer a quantidade de gordura que você tem, a quantidade de musculatura. Então ali a gente consegue identificar de maneira bem objetiva como que está a sua proporção de peso, o que é o que. Então, através daí, a gente passa com o nutrólogo e a gente começa a cuidar de você de maneira global. Assim, eu consigo dar mais segurança para você, tanto antes da cirurgia, como durante a cirurgia e um pós-operatório também que vai acontecer de uma maneira mais adequada, pois o paciente, por exemplo, desnutrido, pode ter abertura de ponto, pode demorar para cicatrizar, a imunidade está prejudicada. Então, fatalmente, você vai ter uma evolução que vai ser menos favorável do que se você tiver com o teu corpo pleno e funcionando de maneira adequada. Então, dicas muito importantes, né, doutor Farid? Aqui a gente falaria até, né, várias horas sobre o assunto. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Foi uma honra, Cris. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. Até o próximo programa.